Hoje nós vamos recapitular a aula 62, Equação Geral dos Gases, e ver aulas 63 e 64, que falam sobre a relação entre as variáveis de estado de um gás, pressão, volume e temperatura, e também a quantidade de gás, quantidade em termos de quantidade de moléculas de gás. Então vamos lá. Na aula 62, a gente viu nada mais do que a junção das três fórmulas das transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Então, P1V1 igual a P2V2 é a fórmula da transformação isotérmica. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, isobárica. P1 sobre T1 e P2 sobre T2, isovolumétrica, unindo todas, pensando na forma de análise de um comportamento de gás, tendo como variáveis não somente duas e uma sendo mantida constante. Dessa forma, na equação geral dos gases ideais, as três variáveis vão se modificar do início ao fim do processo. Por isso, a gente precisa considerar as três variáveis: pressão, volume e temperatura. As observações importantes: que as equações são válidas para uma mesma quantidade de gás e que a temperatura do gás sempre deve ser na escala Kelvin, pelo motivo que a gente já viu nas aulas anteriores. A escala Kelvin, ela tem uma proporcionalidade se comparada com as outras variáveis. Na escala em Celsius, essa proporcionalidade ela não é percebida e não é acompanhada. Então, a gente precisa fazer a conversão de Celsius para Kelvin. Caso exista alguma questão que tenha Fahrenheit, também deve ser trocada para Kelvin. Mas a gente quase não vê questão envolvendo Fahrenheit. É mais Celsius mesmo, porque é a unidade de temperatura que nós trabalhamos aqui no Brasil. Depois seguem alguns exercícios que vocês deverão realizar. Alguns já realizaram, outros não. E as dúvidas ficam para o nosso plantão de dúvidas. Então, vamos para a aula efetivamente dessa semana, que são 63 e 64. A relação entre essas variáveis que a gente já vem trabalhando há algum tempo e a relação de mol, de quantidade de matéria. Como a gente está trabalhando com gases, é a quantidade de gás. A equação geral de gás ideal ou a equação geral de gás perfeito, ela analisando, adaptando para a variável, trabalhando com o número de mols, ela é chamada de equação de Clapeyron, que é essa aí, PV igual a nRT, sendo P a pressão do gás, que a gente pode trabalhar em qualquer pressão, volume também. Essa relação do produto da pressão pelo volume deve ser igual a N. N é o número de mols multiplicado pela constante R, que é a constante dos gases ideais ou perfeitos, vezes a temperatura, sempre em Kelvin. Aí que entra o detalhe das unidades de medida de todas as variáveis e não somente o Kelvin da temperatura. Quem vai, entre aspas, mandar nas unidades de medida que vocês deverão utilizar vai ser o R de vocês. Por quê? A constante dos gases ideais, ela é medida em determinadas variáveis. Então, ela assume um valor em determinadas variáveis em uma condição. Ela assume outro valor com as variáveis em outra condição. Por exemplo, se a pressão estiver em atmosfera, o R vai ter um valor. Se a pressão estiver em Pascal, ela vai ter outro valor.
Se o volume for em litros, vai ter um valor. Se o volume for em mililitros, vai ter outro valor, tá bom? Observação importantíssima. Como a gente encontra o N? Como a gente encontra um número de mols do gás que eu estou analisando, do gás que eu estou trabalhando? Vocês vão pegar a massa do gás expressa em gramas. Em geral, é a massa que é chamada de massa da amostra, tá? Amostra é qualquer componente que você esteja analisando. A gente chama de amostra. Então, vai ser a massa dessa amostra, ou massa do gás, dividido pela massa molar da sua substância, ou seja, do gás que você está trabalhando. E o que seria o volume molar das substâncias gasosas? O volume molar nada mais é do que o volume ocupado por um mol, né? Volume molar, volume de um mol. O valor depende das condições em que o gás se encontra. Geralmente a gente trabalha com as CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão. O que são essas condições normais de temperatura e pressão? São as condições ambiente, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. O volume molar é de 22,4 litros por mol para qualquer tipo de gás ideal. Isso foi convencionado porque na prática, né, na realidade, a complexidade de cada gás é muito maior do que isso, mas essas coisas só são estudadas em uma graduação voltada para a área de química, de física e outras afins. A constante de proporcionalidade, que é aquele R que eu falei agora há pouco. Um mol corresponde a 22,4 litros em volume de gás nas condições normais de temperatura e pressão. Então, mostrando para vocês quais são os valores dessa constante R para determinadas variáveis, nós temos que o R assume um valor de 0,082 quando a pressão é dada em atmosferas, o volume em litros, o N em mol, o N vai ser sempre em mol, e a temperatura em Kelvin, tá? Quando a pressão estiver sendo representada em milímetros de mercúrio, o R vai passar a ter um valor de 62,3. Então, muda bastante o valor da constante pela mudança da unidade de pressão, tá? E mais ainda modificando, o R assume um valor de 8,3 quando a pressão passa a ser em Pascal e o volume em metro cúbico, tá? E aí, para quem se lembra lá da relação da física, a unidade Pascal vezes metro cúbico corresponde ao Joule. Então, a gente pode considerar Joule ou PA vezes metro cúbico. Gente, conceitual é isso. O que eu gostaria que vocês realizassem? Os exercícios e que a gente tirasse as dúvidas no nosso plantão de dúvidas que vai acontecer logo mais, tá bom? Nessas aulas 63 e 64, vocês têm 2, 3, 4 exercícios, tá? É bem importante que vocês utilizem o TC, o TM e o livro texto e o livro de exercícios, porque eles vão ajudar vocês a fixar melhor o conteúdo, tá bom? Então é isso, vejo vocês no plantão de dúvidas e até a próxima aula.